Olá, está no ar mais uma edição do programa Entrevista Especial. Continuamos nessa série conversando com os candidatos que foram eleitos nesta última eleição de 2 de outubro. Já falamos aqui com vários vereadores eleitos e já diplomados também, não é? Continuamos trazendo aí esses vereadores para conversar, como eu sempre falo, na verdade não é nem comigo, é com você, nosso telespectador. O meu convidado de hoje, ele obteve 935 votos, ele é do PR, inclusive preside esse partido, estava na composição, juntamente com o PR, o partido que ele preside, o PSD, o PP e também o PSB. Ele está na política há mais de 10 anos e é empresário no setor de manutenção industrial. Estou falando do conhecidíssimo, já diplomado, vereador Paulo Arruda. Bem-vindo aqui ao programa Entrevista Especial. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, obrigado, Návio. Paulo, iniciando aqui nosso bate-papo, acho que é importante você fazer uma análise. A primeira campanha que você disputa, qual a avaliação que você faz da campanha em si e do resultado que você obteve? Olha, Návio, a gente, foi uma campanha trabalhosa, a gente buscou devido à crise que gera no país, que gera com o Estado, com as prefeituras, a gente buscando, junto com os trabalhos que o prefeito teve, foi uma campanha difícil, mas porém vencedora, né? E a gente fez um trabalho de uma maneira diferente, que Catalão busca hoje várias mudanças. E a gente acreditando nessas mudanças, foi o discurso que fizemos e deu certo. Certo. Em relação, eu disse, a primeira campanha no qual você disputou aí, né, um cargo eletivo. Você acha que isso também foi importante, no caso, o fato de ser um nome novo, não ter desgaste? Isso também, com certeza, deve ter favorecido. Muito. Eu falo sempre que os dois grandes partidos que tem em Catalão, os que geralmente comanda, o resultado foi expressivo na eleição, mas porém injustificado. Injustificado que eu digo por quê? Hoje você pega o PSDB, que teve um eleito. Você pega o PMDB, que teve uma votação expressiva com 3 eleitos. O que aconteceu, você imagina, essa descrença do eleitor com a política? Eu acredito que o povo quer mudanças, e quer mudanças reais, quer mudanças sérias. É isso que o próprio povo e o cidadão catalano, que a gente visitou, muita gente conversou, se inteira e quer que mude. Em relação, no caso do seu partido, especificamente o PR, tinha um outro nome muito forte, muito conhecido, muitas pessoas até davam ele como também eleito, e ele acabou fazendo parte daquele hall ali de vereadores que tentaram a reeleição e não conseguiram. Estou falando no caso do Silvano Mecânico. O que você imagina que pode ter acontecido aí ao longo da campanha, desse percurso todo, para que ele não tivesse tido êxito? Ele entrou ali no meio daquele bolo daqueles 11 vereadores que tentaram a reeleição e não conseguiram. Olha, Návio, eu acho que a proporção da renovação da Câmara hoje não foi nem por ser o Silvano ou qualquer um dos outros vereadores que não foram eleitos. Eu acho que juntou-se a crise, que eu repito novamente, que não deu espaço para ter trabalhos. E o Silvano tem uma história bonita na política, só que a população em si já tinha um anseio de mudanças. Ficaram alguns, e tem o desgaste natural, juntou com a crise, juntou com tudo, porque o Silvano, ele presidiu o PR, é um cara que trabalhou, que fez muito para Catalão. Então eu acho que juntou a crise com a renovação que o povo queria, e foi o que levou, não só ele, mas os outros 10 juntos. Uhum. Paulo, nesse interim aí, no caso depois que terminou a eleição, você dado como eleito, e depois surgiu vários assuntos que você não iria assumir, que teve aquela questão do Cláudio Lima também, em relação ao quociente eleitoral, julgamento, não julgamento. Como é que fica você, como é que ficou a sua cabeça nesse período? E agora sacramentou, você já foi diplomado, a gente imagina que está tudo resolvido, mas como é que foi viver esse período dessa instabilidade, vamos dizer aí, se vai ou não vai assumir mesmo?
assim, a gente passou uns bocados ruins, uns tempos ruins da maneira do pensamento depois de eleito, porque o que mais preocupava é que ninguém sabia te dar respostas. E a oposição trabalhava sempre que está tudo certo, que era garantido, que se valesse os votos dele, me tiraria. Mas assim, a gente procurou o TRE aqui, era em verdade, procurou o TRE em Goiânia, em verdade, e eu, para ser sincero, eu te falo que até hoje eu não sei. É uma situação que com essas novas leis, com tudo que mudou, os juízes, os promotores, os advogados, as pessoas que a gente fala, então um falava que talvez saía, outro dizia que não sai, não precisa preocupar. Então ficou aquele jogo que até hoje eu não sei te explicar. Você tem que, na verdade, tocando tocando barco, né? E já fomos diplomados, eu acho que daqui para frente o trabalho vai continuar. Bom, você no caso, a gente está falando dessa renovação que teve na Câmara, 67% da Câmara foi renovada. E aí, nesse caso, você faz parte dessa renovação. Os seus eleitores, esses 935 votos, e com certeza a população também, pode esperar o que do Paulo Arruda, vereador, a partir de janeiro? A gente buscou um projeto diferente. O que a gente quer? A gente tem uma base hoje de 7 vereadores, que está com um propósito só, e a gente quer buscar ser diferente da política de Catalão do que vem acontecendo nos últimos 12 anos. Então, assim, quando se dizem muito a respeito de fiscalizar, né, de passar projeto, de projeto nosso que não passar, eu acho que vai existir um bom senso, porque a renovação não saiu só do nosso lado, saiu só dos dois. Então, acho que, tendo um trabalho bom com a Câmara, aquela casa voltar a ter um respeito normal, que muita gente lá tirou os créditos de honra da Câmara, que eu acredito assim, foram com palavras, foram com gestos, e eu acho que a política ela se decide assim, primeiramente no respeito ao povo, segundo no respeito às leis. Então, eu acho assim que a gente quer buscar, a gente quer ter certeza que quer buscar um amparo, primeiro, da justiça e do povo junto. Ok, Paulo, olha, sobre esse assunto, sobre esse nível dessa Câmara, muitas pessoas criticaram, teve o tal do mensalinho, quero que você também comente um pouquinho sobre isso, a questão da ética na política mesmo, e também sobre a sua relação com o próximo prefeito eleito, Adib Elias. Como é que está se portando Paulo na oposição, né, de Adib Elias? Esse e outros assuntos daqui a pouco no próximo bloco, quando estaremos de volta com o programa Entrevista Especial, hoje com Paulo Arruda. Já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Entrevista Especial, nesta série que estamos conversando com os vereadores eleitos neste último pleito de 2 de outubro. Meu convidado de hoje, Paulo Arruda, empresário no setor de manutenção industrial, já na política há mais de 10 anos, presidiu o PR, ainda está como presidente do PR, né, presidente do PR. Já há mais de um ano, inclusive. Mais de um ano. E foi eleito pelo PR, nessa composição aí do PSD, do PR e também do PP. Bom, PSD, o PR, o PSB também, né? Não vamos esquecer do PSB, senão o pessoal depois fica bravo comigo aqui. Paulo, eu terminei o bloco passado falando exatamente sobre a questão da ética na política, né? Teve a questão do mensalinho, denunciada aí pelo vereador Daniel do Floresta. E isso, de certa forma, contribuiu, a gente imagina, para um descrédito mais ainda, né? Porque a gente vê falar em mensalão lá em Brasília, esses problemas na Petrobras, aquela coisa que parece uma coisa muito distante, mas aí quando o vereador Daniel falou do mensalinho em Catalão, as pessoas falaram, opa, aqui no nosso quintal também a coisa acontece. Como é que você avalia o trabalho realizado dessa Câmara, que está encerrando essa legislatura agora, em termos da questão de produtividade mesmo? Olha, Nário, desde quando surgiu essa história, assim, eu não fui muito a fundo, porque
A gente não entendia o porquê do envolvimento, sendo que o vereador era de um lado, estava de outro. Então, assim, já se iniciou uma coisa que eu acho assim, oposição, ela inicia-se com uma oposição saudável. E o retrospecto disso tudo que veio a botar a casa em descrédito, a gente entende o seguinte, a gente tem que ter uma posição de postura, uma posição de caráter e trazer ao nosso conhecimento e ao conhecimento da população tudo que está se passando. A casa que teve nos 2 primeiros anos, Deusmar como presidente, os 2 últimos agora, o Juarez. Juarez. Então a gente se define bem o que o Juarez fez conjuntamente com o governo e o que Deusmar fez junto com o governo. E assim, um dos maiores descréditos que eu acho que houve com respeito à casa, que é uma casa de leis e merece todo o respeito juntamente com o povo, foi a falta de ética. Se usaram muito da vida pessoal, da posição do prefeito, dos deputados e de outros envolvidos que estavam no mandato, que estavam no governo junto. E é onde eu acredito que a gente busca. Eu não critico ninguém, eu acho que se está certo, se está errado, vamos procurar a justiça, que é o papel da fiscalização, mas não denegrir. Isso aconteceu muito. Isso aconteceu muito, de vereador quase subir em mesa, e não é por aí. Eu acho que, primeiramente, a casa merece o respeito e o povo também. Então, puxa, se eles falam que houve isso de errado, houve aquilo, a gente tem uma justiça maravilhosa, que hoje mostra no país como está acontecendo e como a justiça está agindo e agindo forte. Então, eu acredito assim, em primeiro lugar, o respeito com a casa, que é uma casa de leis. Em segundo, o respeito com o povo, que todos nós somos empregado público e merecemos todo o crédito, mas, porém, receber todas as cobranças. E não é um jogo partidário. Eu sempre falo isso, a campanha, a política, ela acaba a partir da diplomação. Eu sou um vereador. Eu sou um vereador, eu não respondo só ao meu partido, eu respondo ao povo primeiramente. Eu respondo às leis primeiramente. Bom, você citou aí a questão do Deusmar como presidente, depois o Juarez, e agora o assunto é esse aí, a questão da presidência da Câmara. Eu já tratei isso aqui com o Caçula, quando ele veio aqui, o próprio Gilmar, o próprio Deusmar também. E Deusmar já colocou, isso aí já foi colocado em diversos blogs e tudo, a questão da presidência que está sacramentada com ele. Principalmente depois desse acordo, né, vamos dizer, que o vereador Gilmar, ele abriu mão da sua candidatura e foi para a Secretaria de Habitação. No caso ali, está encaminhado, Deusmar já está configurado e tudo, está tudo certo. Porém, ainda existe alguns rumores de que isso pode ter alguma mudança, alguma coisa, e principalmente dessa ala que você faz parte, né? Então é importante perguntar, você está aqui hoje, eu como jornalista aqui não poderia jamais me furtar em estar te perguntando a respeito disso. A questão do Deusmar, ele já realmente colocou dessa forma que está sacramentado mesmo, tem possibilidade, porque às vezes alguém fala, pode vir alguém do lado de lá ainda e o jogo mudar. Esse jogo pode realmente ter alguma mudança? Olha, eu acredito que são propostas diferentes. A gente tem um trabalho. Hoje são 8 votos contra 9. Então, até o dia 1º, eu acho que não custa trabalhar, não custa tentar. Uma das linhas que eu queria deixar bem claro, que essa chapa que a gente está tentando montar, que está tentando mandar, ela não é contra o prefeito. Ela é contra as últimas administrações de Deusmar Barbosa. Então, independente de que a gente vá conseguir ou não, os trabalhos que a gente pretende fazer vai ser diferenciado de todas as câmaras que já passou. Onde está o grande diferencial que pode ser melhor do que o Deusmar já fez? Eu acredito assim, a população catalana, hoje quando você conversa, não tenho nada contra o Deusmar vai ser um companheiro, um amigo que vai estar na Câmara junto, mas a gente cita exemplos. Nos últimos 4 anos de mandato dele, foram-se gastos R$2.056 mil com mídias. 2.056 mil reais. Nessa mesma época, estava morrendo gente com falta de ambulância.
sabe? E se você vidraça é muito fácil. Então a gente olha assim, a gente quer o bem comum do povo. Primeiramente, o povo. Se há uma crise, se há uma necessidade, a Câmara pode ajudar. Exemplo disso foi o que o Juarez devolveu aos cofres da Prefeitura. E o fato de ele não ter sido reeleito, pode ter implicado de alguma forma? O que aconteceu no caso do Juarez? Eu não entendi a maneira assim, que foi trabalhada, eu não entendi o projeto dele. Então, assim, a gente buscou o que o povo precisava, o que o povo estava querendo, buscar as inovações com projetos novos. E você conseguir um voto dentro de uma casa que está toda a oposição contra o seu prefeito, não é fácil. No caso, em relação à questão específica mesmo dessa articulação, já existe um nome, por exemplo, que está encabeçando isso para ser, por exemplo, o cabeça de chapa? Não, ainda não. A gente ainda não discutiu, a gente só conversa, assim que se conseguir trazer uma, a gente monta a mesa e vê como fica. Bom, o prefeito Adib Elias, ele colocou que isso deveria ser resolvido com os vereadores, que fez inclusive a maioria, eles é que tem que resolver isso e tal, ele não estaria entrando nessa questão toda. Nessa questão, no caso da trazida, vamos dizer, do vereador Gilmar para a Secretaria de Habitação, não sei se teve alguma participação dele, enfim. Com certeza. Você imagina que sim? Sim, com certeza. Bom, em relação agora ao caso específico do Adib, você está lá na oposição. Como é que você imagina que vai ser, duas perguntas numa só, como é que você imagina que vai ser o trabalho de Adib, nessa expectativa toda, principalmente até pela quantidade de votos que ele teve, e depois o seu caso específico? Você tem uns projetos, como é que você imagina viabilizar esses projetos estando na oposição e batendo de frente, vamos dizer, com o Adib, ou como é que vai ser essa relação sua com ele? Olha, Návio, o projeto da gente é o seguinte: tudo que ser de bom para a cidade, a gente vai estar junto. A gente foi eleito para fiscalizar, para pôr os projetos. E eu acho que nisso aí vai existir uma parceria. A gente vai pôr os projetos da gente, a gente vai entender que ele vai entender, e ele vai pôr os projetos, o que for bom, a gente vai estar junto. A oposição, ela é saudável na maneira de fiscalizar e tentar entender o que é certo, o que é errado, o que está dentro da lei, o que não está. Mas o que for benefício para a cidade, a gente vai estar junto, a gente quer o melhor para a cidade. Agora, quanto a ser oposição à Adib, eu acho que a gente está num trabalho que todos somos funcionários públicos. A gente todos procura o bem-estar e o melhor para a nossa cidade. Então, o compromisso, primeiro, é com a cidade, é com a população. Nós não estamos aqui para ser o que eles fizeram aí nesse mandato que está terminando. Com baixarias, com palavrões, com desrespeito, com falta de ética que envolve até a vida pessoal de alguns. Então, o objetivo nosso não é esse. O objetivo principal, ver o bem-estar da cidade. E o que o prefeito for fazer de bom, a gente vai estar junto. A gente não vai ter, eu acredito, vamos dizer, uma posição para atrapalhar. Você é festeiro também da Festa Nacional do Rosário, em relação a até algumas próprias colocações que o próprio Adib colocou no rádio também, né? Eu acho que alguma coisa tipo que o festeiro precisa gostar dele para ele gostar, ou tem um outro termo mais forte. Como é que você viu isso? Olha, eu acho que é a festa do povo. Você é o festeiro de 2017. Eu sou festeiro, mas a festa do povo. Se a festa do povo, nós somos empregados do povo. Eu não tenho nada contra o prefeito, admiro a votação que ele teve. Como estou te falando agora, que os projetos dele, vou dar os parabéns se conseguir fazer tudo. Como se diz, eu não tenho nada contra. Qual o principal desafio dele das promessas que foram feitas, que você imagina? Eu acho que é conseguir realizar todas. O país não anda bem, o Estado não anda bem, a Prefeitura não anda bem, não só aqui, como no país inteiro. Eu acredito que ainda vai demorar 1 a 2 anos para o país começar a ter um desenvolvimento. E assim, a gente trabalhar sem dinheiro, vou entender. Ele trabalhar sem dinheiro, a vontade dele é muita. É o que você está a dizendo, gente sabe que ele trabalha e tudo, mas trabalhar, você ter uma despesa com X de dinheiro e ter outra com X de dinheiro é bem diferente. Então a gente acredita que ele diz que tem muitos como buscar, muitos jeitos, muitas soluções. Dois que dê certo, eu quero é o bem de Catalão. Paulo, eu vou terminar essa entrevista para você concluir esta frase.
Prefeito Jardel Seva passa para a história de Catalão como... Eu acredito que Jardel, a população carente, eu ainda enxergo que ele foi um dos melhores prefeitos que eu já vi. Ele fez, ele doou, porque tem muita coisa que a gente vê aí de governos passados que desapareceram, teve muito loteamento, hoje se questiona dos lotes, tudo bem, mas deu para muito pobre. Nos outros loteamentos eu nunca soube. Teve loteamentos de valores expressivos aí, como Alta Boa Vista 1, 2, esses lotes, o que foram feitos? 30% é da prefeitura. Então, assim, ele pegou uma crise, um momento difícil, se teve alguns erros, teve, tudo bem. Trabalhou 2 anos com a Câmara só batendo, não ajudando em nada, e não é esse o nosso objetivo, mesmo sendo minoria. Eu acredito, assim, que o mandato dele, através da crise, através dos momentos difíceis que passou, não foi bom. Mas ele fez muita coisa boa. Mas a população não perdoou isso, né? Não. A população quer cobrar. Mas vamos ver para frente, que a situação, a crise continua. Sabe? Eu torço que melhore. A gente não tem o pensamento de sentir que as coisas se tornem mais difíceis, que não dê certo. Não, pelo contrário. Se ele tem argumentos, ferramentas para buscar, recursos para conseguir as coisas, a gente vai estar junto para dar os parabéns. Eu falo sempre isso, a gente quer ver o melhor para Catalão. É esse que o nosso grupo quer, é esse que o nosso grupo tem o pensamento de ser uma oposição, mas é uma oposição aliada. A gente não quer ser uma oposição de desmerecimento, uma oposição de baixaria. Não, muito pelo contrário, o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. O que for errado não tem como, mas o que for certo... Do jeito que está a política hoje, não cabe mais aquela oposição burra, né? Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui, a gente agradece muito a sua disponibilidade, sabe da sua correria também aí nesses dias, abriu um espaço lá na agenda e veio aqui atender, não o Návio Leão, mas com certeza o nosso telespectador. Muito obrigado, um bom mandato para você, eu vou estar à inteira disposição, né, a partir desses próximos 4 anos também, para trazer, né, o trabalho que a Câmara vai estar desenvolvendo, a gente quer mostrar aqui também, né, nos nossos canais aí de comunicação. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço e até uma próxima vez. Precisando, a gente está aí. Sempre que convidar, a gente está junto. Com certeza, e vai voltar mais vezes. Assim, então, a gente encerra essa entrevista especial, agradecendo você, nosso telespectador, você que também nos assiste pela internet. Um grande abraço a todos e até o próximo programa Entrevista Especial.